Filipenses, capítulo 3, leremos os versos 12 até o primeiro versículo do capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Essa é a palavra do nosso Deus. Irmãos, até aqui, nessa série, nós temos visto que uma abordagem de Paulo é sempre conectar uma exortação, alguma instrução para a igreja, com um exemplo, um modelo. Lembra no capítulo 2, Paulo diz que a igreja deveria não ter em vista o que é propriamente seu, senão o que é do outro, e ele fala: olhe para Cristo, tende a mesma atitude que houve nele, ele é o exemplo. Mas ele continua, e mais para frente ele dá outras instruções. Ele ora, ele aponta para Epafrodito como exemplo a ser seguido, ora ele aponta para Timóteo como exemplo a ser seguido. E aqui no capítulo 3, Paulo usa o seu próprio exemplo como modelo a ser seguido. E aqui Paulo faz uma série de recomendações, e eu quero que você preste atenção, embora sejam várias, mas todas elas giram em torno de um objetivo. Paulo aqui usa uma metáfora, que não é a única vez que ele usa essa metáfora, e não é o único autor bíblico que usa essa metáfora, mas é a metáfora da corrida. Estamos correndo, estamos diante de um alvo, um objetivo, um prêmio ao ser alcançado. E no versículo 12, nessa metáfora da corrida, Paulo olha para si mesmo, lembra, como modelo a ser seguido, e ele diz: eu mesmo não cheguei à perfeição, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo está dizendo, mais para frente ele vai falar: sejam meus imitadores, me imitem, me copiem como modelo, mas não um modelo de perfeição, porque Paulo diz: eu não cheguei lá ainda. Nessa corrida que o final dela é a perfeição, eu ainda não cheguei lá, eu estou na corrida ainda, eu prossigo para lá, é para lá que eu vou, mas eu não cheguei ainda. E isso não impediu Paulo a dizer que nós deveríamos imitá-lo. E eu vou colocar muita ênfase nesse ponto, porque a gente vive numa época em que virou muito espiritual você dizer para as outras pessoas: olha, não olhe para mim, olhe para Jesus.
porque eu sou um pecador miserável, então olhe para Jesus, porque se você ficar olhando para mim, as coisas não vão dar certo. Mas biblicamente falando, pelo menos Paulo não acreditava nisso. Paulo entendia que a nossa responsabilidade sim, era sermos vistos pelas pessoas, como modelos que deveriam seguir. Porque, irmãos, as pessoas não têm visto Jesus andar pelas ruas, mas as pessoas têm nos visto. Nós somos as cartas vivas de Jesus. Somos nós que, querendo ou não, estamos sendo lidos a todo momento. Não adianta nada, irmãos, a gente dizer para alguém: olha, não olhe para mim, olhe para Jesus, porque isso não é eficaz. Queira você ou não, as pessoas vão olhar para você, e elas vão ser influenciadas pelo seu exemplo, seja positivo ou seja negativo. Pais, avós, basta dizer para os nossos filhos: olha, você não deve imitar o papai não, tá bom? Quando o papai grita com a mamãe, você não pode fazer isso com o seu coleguinha. O papai está errado, tá bom? Faz o que o papai fala, mas não faz o que o papai faz. Dá certo isso? Dá certo então dizer para as pessoas: olha, não olhe para mim, olhe para Jesus? As pessoas estão olhando para você, elas não estão enxergando Jesus, estão olhando você. E cai sobre os nossos ombros a responsabilidade de sermos os melhores imitadores de Cristo possível. Eu gosto da metáfora da placa. Nós somos placas. Sim, uma placa nunca aponta para ela mesma. Uma placa sempre aponta para algum destino. Você alguma vez já foi para a praia e viu uma placa que dizia praia, e você parou com a sua família naquela placa, tirou as cadeiras, sua prancha de surf, os seus brinquedinhos ali e começou a montar acampamento ao redor da placa, brincar na placa? Não faz nenhum sentido. Mas obviamente você não diria que a placa não tem importância, que a placa não tem relevância. Sem a placa talvez você nunca chegaria na praia na época em que não havia GPS. Nós somos placas que apontam de fato para Jesus, mas a placa não diz: não olhe para mim. A placa diz: olhe para mim para você saber chegar até lá. Olhe para mim para você saber qual é o caminho em que eu estou apontando, que você vai encontrar o verdadeiro Jesus. Mas a placa não pode dizer: não olhe para mim, olhe para lá. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, assim como eu olho para Cristo e vejo que Ele é o modelo último a ser seguido, eu preciso demonstrar que na minha própria vida eu estou nesse caminho e as pessoas podem me seguir até lá. Paulo diz: eu não cheguei lá ainda, mas é nessa direção que eu estou. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. A maior parte da nossa vida, o que importa não é aonde nós estamos necessariamente, mas a direção que nós estamos seguindo. É a direção que importa. A gente nasceu em situações diferentes. Talvez alguns nasceram aqui em berço cristão, foram protegidos por conta disso, souberam as Sagradas Escrituras desde criança e tiveram esse privilégio, esse benefício. E talvez muitos desses que experimentaram a experiência que eu mesmo tive, talvez tenha a tentação de se imaginar no lugar certo, na família certa, na igreja certa, na instrução certa, e se acomodam. Afinal de contas, teologia não, teologia é comigo. Eu escuto isso aqui desde que eu nasci. Eu vou para a igreja desde que eu... Se acomodam porque estamos no lugar certo.
Mas mais importante do que estarmos no lugar certo é estarmos na direção certa. Porque o único lugar certo que nós estaremos é quando nós estivermos lá na linha de chegada, quando nós tivermos chegado à perfeição, à semelhança de Jesus. Lá é o lugar. Até lá, o que importa é estarmos na direção. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu não cheguei lá ainda, mas o que importa é que o meu caminho leva para lá. Eu não cheguei na praia ainda, mas se eu seguir essa estrada, no final dela eu vou encontrar. Às vezes vale mais aquele que começou a sua jornada longe dos princípios cristãos, mas que quando conheceu a Cristo entendeu que o que importa não é o lugar onde ele estava, mas é o caminho para onde ele está indo agora. Paulo está dizendo: eu não cheguei lá, mas eu estou no caminho certo. Se eu continuar por essa estrada, eu vou chegar lá. Mais importante, irmãos, do que perguntarmos aonde nós estamos, mais importante do que perguntar para os outros aonde eles estão, o que eles já conquistaram, aonde eles já chegaram, mais importante é entender para onde esse caminho me leva. Isso vale para Cristo, obviamente, que é o nosso objetivo principal, nosso destino final. Mas isso vale para quando nós vamos orientar pessoas que estão tomando um trilho na vida, que naquele momento parece inofensivo, mas no futuro, aquele caminho vai cobrar caro. Essa semana eu li uma frase que dizia: o caminho para o inferno é largo e cheio de delícias, enquanto o caminho do céu é estreito e cheio de dor e sofrimento. Nós precisamos alertar, não somente a nós mesmos, mas outros, quando estão num caminho que tudo parece muito tranquilo, muito gostoso, muito fácil. Isso vale para alimentação. Experimente se alimentar porcamente. No começo parece delicioso, mas os anos vão cobrar. Experimente viver um relacionamento relapso. Pode parecer muito libertador, não se importar com o outro, fazer o que você quer, ser egoísta, mas uma hora a conta vem. Experimente ser pais que vivem vidas extremamente ocupadas o tempo todo no trabalho e não tem tempo para os seus filhos. Parece muito bom, parece que a conta está fechando, mas um dia a conta vem. O que importa é para onde nós estamos indo. Paulo diz: eu sei que eu estou indo para a perfeição, eu sei que eu não vou chegar lá ainda nessa vida, como alguns acreditam. Não é possível acontecer isso aqui, a não ser que Cristo volte. Mas o que importa é estarmos no caminho certo e ajudarmos outros a perceberem qual é o destino final desse caminho. Olha, você está fazendo isso aqui, mas daqui a alguns anos, daqui a 100 mil passos, aonde você vai estar se você continuar nesse caminho? Ah, mas é só uma mentirinha. Ah, mas é só uma fofoca. Ah, mas é só uma incredulidade. Ah, mas é só isso. Ok, mas continue nesse caminho. Para onde ele vai te levar? Isso é o que importa. É aquela ideia do navio. Ah, mas eu mudei o curso do navio 1 grau só. Distancia para você ver aonde esse 1 grau vai te levar. Mas sabe o que é interessante nesse texto? Paulo falou: prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus conquistou. Perfeito equilíbrio. Paulo está dizendo que no final das contas, a perfeição ela é fruto do nosso próprio esforço, trabalho e desempenho. O próprio Paulo já disse o contrário a isso várias vezes. Mas Paulo está lembrando que é responsabilidade nossa, sim, corrermos com perseverança, lutarmos com afinco, com firmeza. E o fundamento dessa nossa caminhada, dessa nossa busca, está no que ele diz depois: porque Cristo conquistou essa perfeição para nós. Por exemplo, lá em Efésios,
capítulo 2, Paulo vai dizer: pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus, a fim de realizar, quem vai realizar? Eu e você, fomos criados por Deus para isso, realizar as boas obras, mas que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus conquistou, e porque Deus conquistou, nós devemos prosseguir para conquistar, entendeu? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Eu prossigo para conquistar a perfeição, para a qual Cristo Jesus conquistou para mim. Se Ele conquistou, então nós devemos correr atrás. Parece contrário do que a gente imaginaria, né? Se Ele conquistou, posso ficar de braço cruzado esperando. A perfeição um dia vai chegar. Não foi assim que Paulo entendeu esse princípio. Paulo lembra no capítulo 1, versículo 6, aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la. Ele poderia ter falado: ok, então vamos ficar esperando, colocar uma cadeira de praia aqui e ficar aguardando até Deus terminar. Paulo falou: eu prossigo, eu batalho, eu luto para alcançar essa perfeição, porque Cristo conquistou ela para mim, e porque Ele conquistou é que eu devo me esforçar. Parece estranho, mas essa é a realidade. E ele diz no versículo 13 e 14: não, irmãos, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisso. Eu não cheguei lá ainda, mas isso não é desculpa para eu sentar aqui e ficar assistindo. Eu concentro todos os meus esforços em chegar lá. E como é que ele faz isso? Ele diz: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida. Esquecendo-me do passado, olhando para diante. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Sabe por quê? Na metáfora da corrida, se o corredor está correndo, mas ele está olhando para trás para ver se alguém está chegando perto dele, se o nadador está preocupado com a outra raia, se alguém está se aproximando dele, se alguém vai passá-lo, ele não ganha corrida assim. Você olha para trás, você perde a velocidade. Você olha para trás, você perde o rumo. Ficar olhando para o seu passado, seja para as suas conquistas ou para as suas derrotas, não está te ajudando em nada. Paulo está dizendo: eu concentro todo o meu esforço em buscar a perfeição em Cristo, porque eu não olho mais para trás, eu olho adiante. Eu sei o que eu quero, eu sei o prêmio do final da corrida, eu sei o que está na linha de chegada. É para lá que eu olho. Irmãos, Paulo poderia olhar para o seu passado e ficar desencorajado, afinal ele perseguiu a igreja do Senhor. Ele poderia ficar se remoendo com autocomiseração: Deus, mas eu. Ou ele poderia, pelo contrário, ficar se orgulhando da sua vida farisaica, do seu nascimento, da sua intelectualidade. Mas ele diz: não me esqueço dessas coisas do passado. O que importa é o destino final, é para onde eu estou seguindo, para onde eu estou correndo, e eu emprego todos os meus esforços nisso. Eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial que Deus nos chama em Cristo Jesus. Irmãos, essa corrida ela exige esforço deliberado nosso. Esforço exige que paremos de olhar para trás. Em que áreas da sua vida talvez você esteja estagnado hoje, porque você não consegue deixar o passado para trás? Talvez alguma mágoa não resolvida, que está impedindo você de seguir na caminhada, porque o tempo todo você está olhando para o retrovisor. Talvez o orgulho de conquistas, você fica olhando o tempo todo para trás para relembrar das suas conquistas. Talvez pecados confessados, mas que você tem remoído com culpa até hoje, e você não consegue se libertar disso. Sonhos frustrados que continuam te segurando. O que você precisa deixar de olhar para trás hoje?
para correr essa corrida? Estamos correndo como quem quer alcançar o prêmio? O nosso ritmo espiritual nos mostra a fome que temos por Cristo? Ou o nosso ritmo espiritual nos mostra acomodação? Qual é a velocidade com que temos corrido? Qual é o nosso ritmo? A intensidade do nosso esforço é proporcional à grandeza da nossa meta? Porque a meta, irmãos, vocês já viram aqueles que competem nas Olimpíadas? O esforço de uma vida para ganhar uma mísera medalha. Hoje eu vou ter concorrência aqui. Todo esforço para ganhar uma mísera medalha, mas nós temos um prêmio muito maior. Nós temos dado um esforço proporcional. Estamos dispostos, por exemplo, como Hebreus capítulo 12 fala, a abandonar o peso que nos segura nessa corrida, abandonar o pecado e o peso que nos assediam, que nos atrapalham. Paulo nos convida a essa autorreflexão. Timothy, vai com a Teresa. Vai. Mas Paulo continua. E no capítulo 3, no versículo 15, ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para vocês. Olha que interessante, Paulo diz: eu não cheguei lá, eu estou no percurso, eu estou na caminhada, eu sei para onde eu estou indo, eu emprego todo esforço para isso, eu não cheguei lá, mas todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar com essas coisas. Então a perfeição a gente não alcança nessa vida, mas a maturidade sim, a maturidade dá para alcançar. Paulo diz: todos nós que alcançamos a maturidade, e a maturidade, olha que interessante, a maturidade vem de reconhecermos que ainda nós não chegamos lá. Maduro é aquele que reconhece as suas limitações, os seus pecados, os seus fracassos, e não aquele que não percebe. Eu vou dar uma dica para vocês conhecerem a espiritualidade de alguém, um atalho, tá bom? Pergunte para a pessoa, quando você tiver intimidade suficiente para ela poder responder isso, como que é a vida dela, a caminhada dela espiritual, cristã, tal. Se a pessoa só disser para você de glória em glória, mil maravilhas, eu e Deus é assim, tudo perfeito, aqui nossa, eu estou suspeite. As pessoas mais santas que eu conheci neste mundo eram pessoas muito cientes das suas fraquezas, das suas necessidades, dos seus pecados. Em contrapartida, as pessoas mais pervertidas que eu já conheci nesse mundo eram cheias de si mesmas, muito orgulhosas. A maturidade está em reconhecermos que nós não chegamos lá. Estamos no caminho, mas ainda falta muito a percorrer. Então no versículo 16, Paulo diz: contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com aquilo que já alcançamos. Sim, nós já alcançamos algum nível de conhecimento, certo? Se você está aqui agora, algum nível de conhecimento a respeito do Evangelho e da vida cristã, você tem. Paulo está dizendo: prossiga de maneira coerente com o que você já tem, com o que você já alcançou. Irmãos, não é verdade que sempre há um hiato, há um parênteses, há uma distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós praticamos? Sempre há. Sempre há. Nós nunca vivemos à altura daquilo que nós já sabemos. Nosso desafio é encurtar essa distância. Paulo está dizendo:
prossiga, viva na sua conduta de acordo com aquilo que você já tem de conhecimento, aquilo que você já sabe, porque nós seremos julgados por isso. Lembra quando Jesus chega para aquela cidade de Betsaida e Corazim e diz: ai de ti, Betsaida e Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido os mesmos milagres que aconteceram aí, há muito eles teriam se arrependido, e portanto vocês serão mais julgados e punidos no dia final. Porque quanto mais luz, mais responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais Deus cobrará de nós. E antes que você pense: ok, então não vou buscar nunca mais conhecer nada, você já sabe disso, já não basta, já não é suficiente. Paulo diz: viva à luz daquilo que você já sabe, daquilo que foi alcançado. Existia uma frase de um teólogo antigo que dizia: toda a ortodoxia deve levar a uma ortopraxia, ou seja, todo pensamento correto sobre Deus e as coisas de Deus deve nos levar a uma atitude, um comportamento correto diante de Deus. Não basta termos as verdades, não basta termos uma boa teologia, não basta sabermos versículos de cor. Se nós não aplicamos isso, Tiago diz que nós somos ouvintes negligentes, não operosos praticantes. Paulo diz: prossiga de acordo com aquilo que já alcançou. Não fique esperando um novo conhecimento. É claro, nós devemos buscar conhecer o Senhor e mais a palavra, com certeza. Mas Paulo diz: não espere um conhecimento novo, um conhecimento mágico. A gente já sabe o que tem que fazer. E às vezes a gente fica jogando como desculpa a nossa ignorância. Ah, porque me falta sempre um texto a mais, me falta sempre um pouco de conhecimento a mais. Nos falta mais prática, falta conhecimento também. Mas Paulo diz: o gap, o parênteses, a distância que há, já é suficiente para você focar no seu comportamento. Prossiga de acordo com aquilo que já foi alcançado. Em quais áreas da nossa vida nós conhecemos a verdade, mas nós não temos praticado? A nossa vida é consistente com a luz que nós já temos? E no versículo 7 Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores. Não fica com essa história de: não, olha para Jesus, não, olhe para mim, sejam meus imitadores. Como alguém imperfeito, ele acabou de falar que ele é imperfeito, mas ele está dizendo: eu estou no caminho certo. Eu quero que você seja meu companheiro de jornada. Eu quero que você veja para onde eu estou indo e que você vá atrás, porque eu sou uma placa que aponta o caminho. O caminho o final das contas é Jesus, mas até lá nós precisamos de exemplos humanos, precisamos de modelos. E mais, até lá nós precisamos ser modelos. As pessoas têm nos observado, irmãos, da igreja, fora da igreja, os nossos filhos, os nossos netos, eles têm seguido o nosso modelo, queiramos ou não. Paulo está dizendo: lembre-se disso. Nós devemos ser modelos nessa caminhada, nessa corrida, nessa jornada. Até mesmo na maneira como nós lidamos com o nosso pecado. Que quando a gente diz: olha, não olhe para mim, olhe para aqui, geralmente a gente está querendo falar, tipo, eu tenho pecados, Cristo não. É que sim, mas essa pessoa precisa ver em você um modelo de como lidar com o pecado. Os nossos filhos precisam ver em nós, não pais perfeitos, mas eles precisam ver como nós reagimos quando nós estamos em pecado. A humildade de reconhecer e pedir perdão. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós oramos, quando nós elaboramos um planejamento estratégico de mudança e nós não ficamos confortáveis na vida de pecado. Nessas coisas também somos bons exemplos. Não é perfeição, senão isso aqui viraria um teatro. Mas nós precisamos mostrar, até mesmo ser bons modelos de como se arrepender, de como confessar, de como mudar.
Paulo diz: sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Existem outros que seguem, aprendam com eles. Pela graça de Deus, Deus deu homens e mulheres santas neste mundo, pessoas que estão alguns quilômetros talvez à nossa frente na caminhada com Cristo, e nós podemos aprender com eles. Nós podemos. Mas jovens, adolescentes, crianças aqui, Deus deu modelos a serem seguidos. E me parte o coração quando os modelos da nossa juventude, da nossa adolescência, são jogadores de futebol, artistas de TV, cantoras, blogueiras. São pessoas que nós queremos imitar. Olhe para o final da jornada. Esse caminho não vai dar em um bom lugar. Mas os modelos que devem ser seguidos muitas vezes parecem modelos chatos, modelos que para o mundo não são nada atrativos, mas são esses modelos que nós devemos seguir. Modelos de santidade, modelos de pureza. Quem são os nossos exemplos, os nossos modelos? Mas nós temos sido exemplos do quê para as pessoas ao nosso redor? Eu sempre fico pensando, se a igreja toda me imitasse totalmente, como seria? A gente deve sempre se fazer essa pergunta: se todo mundo fosse o meu imitador, como seria esse mundo? Então, no versículo 18, Paulo diz: pois como eu lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz. Olha o que Paulo está dizendo, ele não diz: há muitos que têm um conhecimento doutrinário errado, há muitos que têm uma péssima teologia e por isso são inimigos da cruz. Ele não diz isso. Esses inimigos da cruz de Cristo estavam dentro da igreja. Esses inimigos da cruz de Cristo talvez tivessem uma boa teologia, mas Paulo está dizendo cuja conduta mostra que são inimigos da cruz. Conduta. Podemos estar recheados de espiritualidade dentro da igreja, de liturgias religiosas, mas a nossa conduta pode mostrar que nós somos inimigos da cruz de Cristo. Inimigos, olha, é pesado. Ele está dizendo, enquanto eu sou o modelo e eu luto para ser o modelo, existem outros dentro da igreja que na sua conduta são inimigos da cruz de Cristo. E ele diz isso com lágrimas nos olhos. Paulo se importa com isso. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Paulo deixa claro quem são. Versículo 19: são os que estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Eles se vangloriam de coisas vergonhosas. Enquanto eles deveriam chorar pelo seu pecado, eles estão se vangloriando daquilo que eles deveriam ter vergonha de mencionar. E pensam apenas na vida terrena. São esses os inimigos da cruz de Cristo. Pensam na vida terrena apenas, vangloriam-se daquilo que deveriam se envergonhar. O Deus deles é o próprio apetite, ou seja, são pessoas dominadas pelo seu próprio impulso e estão rumando para a destruição. Irmãos, há áreas na nossa vida onde nós vivemos mais como inimigos da cruz do que como cidadãos do céu. Nossas decisões diárias são guiadas por apetite, por conforto, por status, por prazer. Nos orgulhamos de coisas que à luz da cruz deveríamos nos envergonhar. Nosso foco está mais nas conquistas terrenas do que na esperança celestial. E então Paulo diz no versículo 20: nossa cidadania, irmãos, no entanto,
Diferente desses inimigos da cruz de Cristo, que se focam apenas no que é terreno, Paulo diz: a nossa cidadania está no céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ansiosamente. Nós não somos daqui, Paulo está dizendo. Caminhar segundo no caminho da perfeição até encontrar Jesus significa entender que nós estamos de passagem aqui, que somos peregrinos, que esse aqui não é o nosso lar ainda. Não somos cidadãos daqui. Mas algo que me encanta nos escritos de Paulo, e constantemente ele volta a falar sobre isso. Ele diz: e de lá do céu, que é a nossa pátria, nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Eu vou entrar de férias essa semana, e é engraçado ver como que quando a gente está chegando perto de algum evento que a gente está se programando há muito tempo, a gente tem altas expectativas, cada vez que chega mais perto, a gente tem até dificuldade de dormir, de se focar em outra coisa, que a gente fica ansioso, a expectativa de chegar logo, né? O Isaac chegou outro dia para mim e falou assim: pai, eu não estou conseguindo dormir na expectativa de ver meus primos. A gente fica com essa expectativa. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu aguardo com essa expectativa, que me deixa alerta, que não me deixa dormir, a volta de Jesus. Meus irmãos, a gente fica com expectativa de viajar, de casar, de nascer um próximo neto, tantas coisas que são coisas boas, nós devemos ter expectativa. Tem pesquisas que mostram que os sinais hormonais de prazer no nosso corpo, às vezes são maiores no que antecede ao evento do que o evento do prazer em si. É muito engraçado isso, é coisa boa, mas o que é interessante é que Paulo está dizendo: eu tenho isso pela volta de Jesus. Irmãos, muitas vezes a gente tem escutado e às vezes até falado coisas como: olha, Jesus, eu quero que você venha, mas não agora. Jesus, estou namorando há tanto tempo, agora eu vou casar, agora não, espere mais um pouco. Não, Jesus, olha, eu casei, mas agora veio o primeiro filho, primeiro neto, e a gente fica colocando outras coisas como mais importantes do que a volta de Jesus, quando na verdade diariamente deveríamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, ansiamos pela sua vinda. Felizes são aqueles que aguardam com expectativa o retorno de Jesus, que portanto olharem para o fim da jornada, anseiam por isso, sabem que pelos seus esforços jamais chegarão lá, e por isso oram para que Jesus venha nos encontrar, e a nossa perfeição seja de fato alcançada. Paulo diz: eu aguardo com expectativa, eu anseio por isso. E esses dias eu tenho pensado: eu tenho ansiado pela volta de Jesus da mesma maneira que eu tenho ansiado por outras coisas? Qual é o prêmio melhor? E se eu acredito que o prêmio melhor é sempre Jesus, por que andamos tão pouco ansiosos no bom sentido, com tão baixa expectativa, orando tão pouco pela volta de Jesus? Paulo nos ajuda a ansiar um pouco mais essa volta de Jesus, quando ele diz o que essa volta de Jesus trará consigo. Ele diz no versículo 21, Jesus tomará o nosso frágil corpo mortal e transformará num corpo glorioso, como o dele mesmo, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. É isso que nós aguardamos. Nós aguardamos um corpo glorificado como o de Cristo. E então no versículo 1 do capítulo 4, no último versículo desse texto, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, ele usa uma expressão de afeto aqui, de carinho, de cuidado.
Irmãos, permaneçam firmes no Senhor. A jornada é difícil, o caminho não é florido, largo, é estreito, é apertado, tem pedras, tem espinhos, não é um caminho fácil, mas Paulo diz, vale muito a pena. Por isso, permaneçam firmes nesse caminho. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria, minha coroa de recompensa. E porque eu amo tanto vocês, eu digo, permaneçam firmes. Irmãos, Paulo nos conduziu por um caminho claro essa noite. Há uma corrida que precisa ser vencida. Isso exige que esquecemos do passado e foquemos em Cristo, que está lá na linha de chegada. Olhemos adiante. Paulo diz que há uma mentalidade de maturidade que não negocia o alvo e que aprende com bons exemplos e que se torna bons exemplos para outros. Paulo também nos deu um alerta doloroso. Existem muitos que vivem no meio da igreja, mas que vivem como inimigos de Cristo pela sua conduta. Paulo diz também que haveria uma esperança gloriosa. Nós não pertencemos a este mundo, somos cidadãos de um reino que não é daqui, e que Cristo voltará para nos transformar para sempre. E depois de todas essas notícias, Paulo nos chama a vivermos firmes. Permaneçam firmes no Senhor. Irmãos, você está correndo ou está estacionado talvez no passado? Essa é uma das perguntas que todos nós devemos fazer para nós mesmos. A nossa mente está sendo moldada pelo céu ou pelas coisas da terra? Nossa vida dá testemunho da cruz ou nós somos uma negação da cruz de Cristo? Nós somos inimigos da cruz de Cristo através da nossa conduta. A nossa esperança está no retorno de Cristo ou nos confortos deste mundo? Irmãos, Cristo está vindo. A linha de chegada está à frente. O prêmio nos aguarda. Não podemos correr de qualquer jeito. Não podemos viver distraídos. Não podemos baixar a guarda. Devemos viver firmes no Senhor. E quando o Senhor voltar, porque Ele vai voltar, Ele encontrará um povo que não desistiu, que não retrocedeu, que não se vendeu, mas que correu até o fim com os olhos fixos em Jesus. E eu quero terminar com essa frase: não fomos conquistados por Cristo para andarmos distraídos aqui na terra. Não fomos conquistados por Cristo para andarmos distraídos aqui na terra, mas para corrermos com fé até a glória. Amém, vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos pela tua palavra, que nos mostra o caminho. Mas não só isso, te agradecemos por Cristo, que Ele é o caminho até a perfeição, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque Cristo é aquele que nos leva ao Pai, porque através da obra de Cristo nós somos moldados à semelhança dele mesmo. E te louvamos porque podemos então percorrer o caminho que já nos foi conquistado por meio dele. Mas ajuda-nos a perseguirmos firme em direção ao nosso alvo, a semelhança de Jesus. Que sejamos bons modelos e que sigamos bons modelos. Que corramos a carreira da fé com perseverança, aguardando até o dia da sua chegada, pois oramos em nome dele.